segunda parte do Política no Feminino. O grupo de pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, que deu o grito de independência, fê-lo trazendo a denúncias de práticas contrárias ao princípio divino da procriação, nomeadamente a vasectomia e o aborto, racismo e maus tratos às esposas dos pastores angolanos. O caso não é novo, mas continua a dar que falar. Bom, vamos ouvir a Maricel Capama. Maricel, o caso Iurde, como é que se pode tirar este caso da rua para as instâncias oficiais? Kesa, este caso da Iurde, eu já não o considero caso da rua, mas sim caso das instâncias superiores ou das instâncias judiciais, a partir do momento em que é uma situação que já está a contas com a justiça. E se nós estivermos atentos hoje aos noticiários, a Ministra de Estado da área social pronunciou-se sobre este assunto, tendo em conta que nós também temos estado a acompanhar a nível das várias cadeias televisivas desta mesma igreja, em que entrevistam alguns cidadãos brasileiros residentes no Brasil, a fazerem uma espécie de agitação ou manifestação com relação ao que está a acontecer em Angola. Mas uma coisa deve ficar aqui muito bem clara, que a relação entre os dois Estados e os povos desses dois países é uma relação de amizade, uma relação duradoura. Temos que lembrar que o Brasil foi o primeiro país do mundo a reconhecer a independência de Angola. As nossas relações são boas e hão de continuar a ser boas. Agora, temos sim que aceitar e admitir que há um grupo de cidadãos brasileiros residentes em Angola que são responsáveis de uma determinada denominação religiosa que, por aquilo que nos chegou, não é, aos ouvidos a partir da comunicação social e não só, tem estado a usar algumas práticas que lesam, em certa medida, a Constituição da República de Angola, que lesam alguns hábitos e costumes da nossa população. Quando, a ser verdade, por exemplo, as declarações que os pastores angolanos vão fazendo e as suas esposas, de que as esposas são obrigadas a fazer aborto, num país como o nosso é crime. A vasectomia, então, até a Bíblia diz, ides e procriai-vos, e então agora nessa Bíblia da Igreja Universal as pessoas são proibidas de procriar, então isso é um bocadinho complicado e é triste. Então dizer que a Igreja é uma reserva moral do Estado, a Igreja deve disseminar o seu Evangelho e não fazer a compra de almas, de curas. Quer dizer, o que me entristece é a maneira como eles se implantaram-se em Angola. As pessoas hoje dizem, mas por que esses pastores só hoje é que estão a reclamar? Não. Nós temos que olhar para o histórico da Igreja Universal. Em que momento é que a Igreja Universal se implantou em Angola? Numa altura em que estávamos no final do conflito armado e que depois voltámos outra vez ao conflito armado. Foi mais ou menos ali. Houve aproveitamento da nossa fragilidade. E então foram buscando pessoas que facilmente foram impunizadas, lavadas as mentes e foram se deixando levar. Até que chegou um determinado momento em que elas também foram se esclavando, foram tornando-se pessoas cada vez mais esclarecidas e que começaram a olhar para o passado delas como quem diz, eu não avancei. Se existe prosperidade realmente nessa igreja, nessa denominação religiosa onde eu confesso, em mim ou na minha família, eu não vejo isso. Eu não vejo refletido nos meus irmãos, por exemplo, nos pastores. Mas também temos que dizer aqui que é uma denominação religiosa em que muitos dirigentes angolanos que de forma ilícita foram ganhando os seus recursos, depositavam lá como dízimo esses mesmos valores, à compra de um perdão de Deus, mas eu acho que isso aqui é perdão de Satanás, porque é um dinheiro público que você vai gastar como
eu que disse, né, a ser verdade, até com lavagem de dinheiro. Então, é uma questão muito séria, está entregue à justiça e nós gostaríamos que a justiça fosse mesmo feita e também temos que dizer que existem pastores angolanos que também cometeram as suas arruacerices. Muito bem, vamos ouvir a Tânia. Tânia, amputar a natureza do homem para cortar despesas pode ser uma atitude racional. Olha, eu vou começar dizendo o seguinte: os desentendimentos e conflitos internos da Igreja Universal não é um problema do Estado, internos. O problema do Estado é, sim, os atos ilícitos que foram divulgados. As denúncias, o Estado não pode fazer ouvido do mercador as denúncias graves de acontecimentos que tiveram como palco, não é, a própria Igreja Universal. Claro que nem todos os bispos brasileiros estão no mesmo balaio, mas a maior parte. O Estado angolano vai ter que resolver, a justiça vai ter que ser feita para aquilo que realmente é crime, porque internamente eles depois saberão como se resolver. E dizer o seguinte: realmente todos nós ficamos preocupados ao tomar conhecimento que o Presidente da República Federativa do Brasil escreveu uma carta para o governo angolano. Realmente escreveu. Mas nessa carta deixou claro que vai respeitar a decisão do governo angolano desde que os fatos sejam provados. Afinal de contas, nós somos um povo soberano e isso não é novidade para o Brasil. Dizem que foi o primeiro a ter a reconhecer a nossa independência. Eu não acredito que esse facto, como alguns órgãos tentam cozinhar a mensagem, que vai beliscar a relação política entre Angola e o Brasil, não acredito muito nisso. O que realmente está a doer a Igreja Central do Brasil é os dividendos. Angola é a maior fonte de receita da Igreja Universal. Maior? A maior. Eu não errei mesmo, é mesmo a maior. A partir de Angola saem fundos para construir templos e outros ativos da Igreja Universal nos outros países, não só no Brasil. Há faturas pagas em Angola de obras a serem feitas em Portugal. Templos em Portugal foram erguidos com dinheiros de ofertas dos fiéis angolanos. Isso é uma seara que não tem dimensão possível. E os fiéis, com todo o respeito que é devido, não vou discutir fiéis da Igreja Universal, são bondosos. Não é? E há dois momentos que a Igreja Universal não está disposta a partilhar, não quer discutir, que é o momento da Fogueira Santa, que acontece 2 vezes ao ano. Nessa Fogueira Santa, a Igreja Universal consegue arrecadar 70. Maior evento para arrecadação. Sim, são 70 milhões de dólares. O evento acontece em julho e acontece em dezembro. Esse dinheiro é muito para eles mesmos deixarem só assim de bobeira na mão dos fiéis ou dos pastores angolanos. Vão lutar. Agora, que se entendam. O que tem que ficar salvaguardado aqui é a integridade física dos mesmos, porque a fé não é discutível. Nós somos um Estado laico. A Igreja Universal não é ilegal. Independentemente da forma, nós é que demos, mas as brechas que a Cisaltina falou na lei. O problema também está na relação... Como ficam os fiéis? Os fiéis têm que perceber, e está escrito na Bíblia, que a igreja é o coração, não é? Sim. A fé não se discute. Você tem que ter a tua crença no Senhor e não a crença no pastor. O pastor morre, o pastor é pecador. E nós estamos a ver os pecados que eles têm. E falando em pecados, eu estava a tentar dizer o seguinte: não queremos aqui beliscar nem ofender a fé dos angolanos que acreditam nessa igreja. O que nós queremos é que se entendam da melhor maneira possível, que resolvam o problema, mas que os crimes que foram cometidos, quer seja por pastores angolanos, mas fundamentalmente pelos pastores brasileiros, porque daí onde veio a denúncia é contra eles, devem ser resolvidos na justiça. Isso é indiscutível. Eu gostava de falar um bocadinho sobre a manipulação de informação a nível internacional que está a se fazer desse caso. Isso sim é grave. Reparem que o diretor da TV Record entrou em Angola com um visto de trabalho como jornalista, mas hoje é um pastor-mor, com todas as contas e mais algumas pagas pela Igreja Universal. A TV Record consegue fazer fuga ao fisco com a cortina da igreja. A TV Record tem que fazer mesmo o trabalho que tem que fazer, porque eles vão lutar com todas as formas e mais algumas para não perder. Você já imaginou 70 milhões 2 vezes o ano? 7 são 14, meu irmão. Milhões de dólares. Isso é um dinheiro que deixa tonto qualquer pecador. Ou a gente tem que salvaguardar a integridade física dos angolanos e, obviamente, também dos brasileiros. Questões de fé, questões internas, eles vão ter que encontrar uma solução. Os crimes que estão a ser denunciados vão ter que ter um tratamento legal previsto e ponto final. O SIC, o nosso Serviço de Investigação Criminal, tem nesse preciso momento mais de 200 computadores pertencentes aos pastores brasileiros, mais de 20 telemóveis, mais de 200 UPS. É muita informação. Os brasileiros não são mesmo inocentes. Claro que também
também tem angolanos metidos nisso. Estamos a falar desde crimes de pedofilia, estamos a falar de aborto que é realmente tipificado como se tiver conivência de alguns nacionais. E quando fala da conivência nacionais, o que mais lhes dói, ou o que mais está a pecar, o que está a fazer com que a justiça realmente vá avante, as denúncias sejam realmente divulgadas, porque isso não era possível. A Maricel falou bem, eles tinham pessoas que faziam parte do aparelho que os protegiam, porque tinham mesada. Nós temos dirigentes, e vão ser divulgados, têm que ser divulgados, que tinham mesadas gordas dadas pela Igreja Universal. E muitos processos passaram. Lembram-se do caso que aconteceu do Rebelião da Salvação na Cidadela? Que caiu um dos anéis, morreu ambulante. O inquérito, cadê o inquérito? 2012. O governo provincial, na altura, o governador era o camarada deles, o Bento Bento. Fez o quê? O inquérito. Era membro da igreja, não? Não sei. Pronto, esse problema da Iuris não o problema não é da Iuris, quer dizer, são vida dos angolanos. São vida dos angolanos que ninguém soube explicar. A nação angolana não ficou a saber o desfecho desse inquérito. E outras situações mais que acontecem a nível da igreja. Pelo contrário, jornalistas que reportaram essa situação e que reportaram foram sancionados. Foram processados naquela altura. Mas cadê o inquérito? Ocorrer até um processo de crime. Isso foi os pinhões foram movimentados. Os pinhões foram movimentados. As pessoas que os protegiam hoje estão entregues. A mobilidade, tem de haver mobilidade em qualquer instituição e a proteção já não é a mesma. Eu começo com esse caso polêmico da seguinte forma. Vou recorrer à Constituição. O número 1 do artigo 10º, ele é explícito e categórico. Ele diz que o Estado angolano, a República de Angola, é um Estado laico. E sendo um Estado laico, há separação aqui entre o Estado e a Igreja, ok? E ainda diz mais que o Estado respeita os objetos, os locais de cultos destas mesmas igrejas. Mas o interessante, começamos a encontrar na parte final do número 2, onde apresenta uma condição sine qua non para que as igrejas possam sentir de concreto essa liberdade. É onde diz que as igrejas são livres, tudo bem, mas diz que toda a conduta, todo o comportamento que advém destas igrejas não fira a Constituição ou a lei. E também diz ainda que todos esses atos praticados pelas igrejas não podem, de certa forma, ferir a dignidade da pessoa humana e nem os bons costumes, certo? No caso concreto, o que é que está a acontecer? O que está a acontecer é o seguinte, e a Tânia falou um bocadinho acerca disso. Acredito eu e essa é uma pergunta que eu vou levar até os órgãos competentes. Por quê? Porque a questão que fica é, há aqui incumprimento